TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Sejam muito bem-vindos ao programa Direito, que começa agora na TV Fortaleza, a emissora oficial da Câmara Municipal do Parlamento da capital cearense. Hoje a gente traz como pauta uma lei, uma lei que na verdade ela é do ano de 2003. Eu não sei se você conhece, eu conheci recentemente, mas tenho o prazer de apresentar e saber muito mais sobre toda essa história que vai trazer para a gente, eu tenho certeza, muito riso. Eu estou falando da lei número 13.317. É a lei que veio exatamente estabelecer o Dia do Humor aqui no nosso estado do Ceará. E quem vai trazer todas essas informações é exatamente alguém que batalhou para que essa legislação viesse a ser reconhecida aqui, porque a nossa terra é a terra da alegria. A gente recebe hoje o Jader Soares, um humorista mais conhecido como Zebrinha. Seja bem-vindo ao nosso programa Direito. Maravilha, que coisa boa estar aqui. Estou às suas ordens. Pergunte o que você quiser e o que eu souber, eu lhe respondo com o maior prazer do mundo. Pronto, pois a gente vai partir exatamente sobre a lei, A história dessa lei que veio trazer a seguridade, trazer um respaldo maior ainda para o que é representatividade do humor aqui no nosso estado do Ceará. Você é uma das pessoas envolvidas nessa batalha, uma lei de autoria, nosso deputado Arthur Bruno, Fala pra gente como foi que tudo começou. Prazer enorme estar aqui. Quando o assunto é humor, eu me sinto muito à vontade para falar. Eu acho que toda lei, ela nasce de uma ideia. Sim. Um dia eu estava deitado lá no meu escritório, lá no Teatro Chico Anísio, me balançando numa rede de tucum que eu tenho. Aí eu pensei, rapaz, tem lei de tudo. Tem dia de tudo. Tem até dia da sogra, você sabia? Dia 28 de abril é o dia da sogra. Tá perto. E não tem dia do humorista, nós estamos no Ceará. Esse negócio está errado. Me levantei, corri para o computador, digitei um ofício, direcionado à Assembleia Legislativa, mais especificamente ao deputado Arthur Bruno, Sim. que na ocasião era presidente da Comissão de Educação e Cultura, e fiz uma reunião com os colegas humoristas para eu não assinar sozinho. Aí todo mundo assinou e nós levamos esse pleito para o Arthur e nós criamos então o Dia do Humorista. E a data a ser escolhida? Sim. Na hora que eu pensei na ideia do Dia do Humorista, em conjunto eu já pensei em quem homenagear. Não poderia ser outra pessoa, Verdade. O seu Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho. Nosso querido Chico. Chico Anísio, aí virou o Dia do Humorista. Foi um orgulho muito grande. Inclusive, Carinho, em janeiro de 2004, eu tive a oportunidade de entregar ao Chico Anísio uma placa falando do dia, que tinha lá a lei, tal, 13.000 e tanto, PPP, Dia do Humorista no Ceará. Ele recebeu assim, ele se emocionou. Sabe por quê? Porque as pessoas costumam fazer homenagens a quem morre. Exatamente. É bom que faça. Em memória, É bom que faça quem morre também, mas vamos homenagear as pessoas em vida. A lei é de 2003, o Chico morreu em 2012. O quanto ele nos usufruiu. E tem mais um detalhe. Que antes... E se orgulhou, Se orgulhou. E foi aí que eu comecei a ter uma aproximação maior com ele. E tem um detalhe, tem esta lei aí, estadual, que é de 2003, tem uma lei municipal, que é da Eliane Novaes, que é de 2009, que diz... Já estou curiosa, porque essa eu não achei. Eu não lhe falei antes, que eu queria falar, era ao vivo. Pode puxar minha orelha. A do Arthur, estadual 2003, da Eliane Novaes, é municipal 2009, e dia 12 não é só isso não, tem uma lei do Zé Ayrton, de 2015. Portanto, dia 12 de abril é o Dia Nacional do Humorista. Olha aí, só fortalecendo essa importante data. Quer mais uma lei? Vamos lá. Tem uma outra lei que é de 2017, que é do Bruno Pedrosa, que torna o Ceará, torna no Ceará um humor... como patrimônio cultural. Patrimônio cultural imaterial. Imaterial. Tá vendo? Tudo isso, como você colocou no início, para fortalecer esta verve tão nossa. Pensando o quê? É pouco? Por que o humor?
Por que que eu escolhi o humor? Sim. Eu sou de Massapê. Né? Nós éramos 16 meninos. 16 é um bocado de gente, né? A minha avó teve 20. Eita! Retada mais do que papai e mamãe. E lá em casa todo mundo pensou ou quase todo mundo pensou em ser artista. E todo mundo também, ou quase todos, da área de educação. Sim. O pessoal permaneceu na área de educação, mas desistiu da carreira artística. Porque permanecer em carreira artística é muito difícil. Né? Você fazer arte é uma coisa muito atrevida, muito arriscada. As pessoas querem ter aquele emprego normal, que você ganha um salário no final do mês. O artista não. Ele pode não ganhar nada aqui, mas pode ganhar bem acolá. É muito arriscado, sabe? E a própria família... De altos e baixos, né? De altos e baixos. E a grande certeza que as pessoas têm de quem está começando em qualquer carreira artística é que não vai dar certo. Isso. Só que quem tem certeza é o artista. É verdade. Aí quando o artista dá certo, aí todo mundo ao redor diz, rapaz... Aí começa a apoiar, Olha aí, eu sabia que você dava para isso, né? Desde menino que é talentoso, entendeu? Eu escolhi o humor porque lá em casa a gente tem esse espírito leve, sabe? Eu resolvi fazer humor e com um detalhe, eu trabalho com humor, eu faço humor educativo. Bacana. Eu tenho formação em História, Sim, pela UES, e trabalho com humor educativo. O que eu faço, eu chamo de palestras show. Aí eu tenho sobre dengue, sobre DST/AIDS, incentivo à leitura. Eu também sou ventríloco. Então eu chego na escola, é impressionante. Eu chego na escola, aí os meninos sentam tudo no chão no auditório, no pátio, né? Eu puxo meu bonequinho, eu fico conversando ali meia hora, quando a palestra é infanto-juvenil. As professoras ficam impressionadas, como é que tu consegue concentrar, atrair todos. Carinho, eu conto uma historinha e tal, os meninos riem e ficam calados para esperar a próxima. Por que você não trouxe seu ventrilo? Eu não imaginei que precisaria hoje, que a gente tem muito para conversar sem ele também. Né? Mas da próxima é obrigatório, tá bom? Tá tranquilo. Combinado. Pois é impressionante esse trabalho. Além de ser um trabalho leve, dinâmico, tem uma coisa muito importante que eu acho. É que quando a gente vai para uma escola fazer esse tipo de trabalho, a gente está formando plateia. Isso é necessário. Porque Fortaleza tem muitos teatros. Tem gente que pensa que aqui não tem teatro, aqui tem um bocado de teatro. E muito. Para você ter uma ideia, são 4 cucas. Cada um tem um teatro. Tem um teatro. E um teatro espetacular. Teatro, sabe, com tecnologia, teatro valendo. Eu não vou citar os outros, mas tem. Inclusive eu também tenho um teatro, que é o Teatro Chico Anísio. O que está faltando é a gente ocupar esses teatros, é pautar os teatros, entendeu? Está faltando acontecer as coisas nos teatros, mas teatro tem. A gente está vivendo um momento que podemos já começar a colocar como pós-pandemia. O que é que se pode ser pensado para que se ocupe esses lugares? Eu acho que a arte em Fortaleza, especificamente, e até no estado do Ceará, eu acho que nós artistas, uma grande maioria, nós temos feito assim muito trabalho mediante editais. Sim. E não é bacana a gente esperar por editais. Que é um processo, né? A gente pode também. tempo. A gente pode também participar dos editais, concorrer, mas a gente tem que ir mais para frente. A gente tem que assumir os riscos que qualquer produção artística tem. Mas a gente tem que ousar mais. A gente tem que, como eu estava dizendo anteriormente, tem que ocupar esses espaços. Tem que reunir uma galera, rapaz, ver projeto tal, para teatro tal. E a gente tem que exercer mais. Já que a gente escolheu ser artista, Sim. A gente tem que exercer mais essa profissão de artista. Esse sofrimento de ser artista. Entendeu? O Chico Anísio, quando começou, ali na década de 60, década de 60, 60? Não, 50. 50, quase entrando em 60. Quase entrando em 60. Quase entrando em 60, não é que ele começou bem antes. Mas ele fazia os shows ali mais no interior de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os atores, ele, a Nancy Vanderlei e outros mais, eles iam fazer o espetáculo, mas também eles eram o bilheteiro,
era o porteiro. Era quem divulgava, quem Era panfletava, né? Entendeu? Ou seja, a arte é isso. Claro que todo artista quer chegar numa situação de chegar só na hora do show, ter no camarim uísque, 79 toalha branca, 25 amarela, tá entendendo? Mas enquanto a gente não consegue essas toalhas todas. Vamos trabalhar, vamos exercer a arte, porque espaço, repito, tem. Às vezes tem as dificuldades que as pessoas que estão nesse espaço botam para o artista, mas a gente rompe. Então isso é uma conclamação que eu faço aos colegas artistas de forma geral. E para aquelas pessoas que não são da área, mas que não são os artistas em si, que também se somem a isso. Né? Existem excelentes produtores. O pessoal da técnica, exatamente, da iluminação, enfim. Nós vamos procurar os teatros. O nosso teatro, o Chico Anísio, graças a Deus, a gente está retomando. Sim. As coisas agora. A gente tem que ter todos os cuidados, né, por conta da Covid, que não é brincadeira, é um caso muito sério. Mas as coisas já estão abrindo. Os teatros já podem receber 100% da plateia. Com os seus devidos cuidados. Com os seus devidos cuidados, com a vacinazinha em dia, com a máscarazinha. Então, o que as autoridades estão dizendo é vamos atender, né? Porque essas pessoas estão preocupadas com o todo. Então, nós que somos povo, somos artistas, somos público, para que a gente saia com mais tranquilidade, tenha menos perdas. Todo mundo perdeu parente, todo mundo perdeu amigo. Foi um impacto grande, né? Impactante. Ao ponto de se morrer hoje 300 pessoas por dia, a gente já acha... que é já isso? a gente nem liga, né? Para aquilo que a gente viveu. Meu Deus, né? Jader, quando a gente fala de humor, representa sorriso, felicidade, e eu acho que não passa assim muito pela cabeça das pessoas, mas por que tornar o humor uma política pública, né? Explica por quê. Por exemplo, o Ceará e Fortaleza, tanto o estado quanto a capital, nós somos o único estado e a única capital onde o humor ele é linguagem cultural. O que é a linguagem cultural? Explicar para quem não entende direito aí, né? Quem não é da área. É o seguinte, a linguagem cultural. Teatro é a linguagem... Quando tem os editais. Sim. Aí tem os editais, tem as vagas para o pessoal concorrer, tem para teatro, tem para música, tem para pintura, tem para fotografia. Cada coisa dessa que eu falei é uma linguagem cultural. Nós, do humor, nós entrávamos na linguagem do teatro, mas era muito dividido, porque já tinha muita gente. E hoje nós, através da nossa luta, nós conseguimos virar linguagem. Então, nos editais, além destas coisas, destas áreas que eu falei, e muito mais outras, circo, dança, nós temos a linguagem do humor. Nós temos um edital específico para os humoristas. Isso foi uma conquista, que eu sou presidente da Associação dos Humoristas, tem o Ernesto Martins, que ele é presidente do Sindicato dos Humoristas. Então, são conquistas que nós conseguimos e não foi fácil para conseguir. Sim. Então, as políticas públicas voltadas para as suas áreas, elas são muito importantes. E elas avisam, elas dizem para a sociedade de forma geral que aquela linguagem existe e está latente, está atuante. E garantida, né? E garantida, exatamente. O que a gente pode falar, quer dizer, de que maneira eu posso pensar no humor antes e pós-pandemia? A gente está retomando, como a gente já falou, eu acho que essa questão das novas mídias sociais tem muita gente que está mostrando o seu trabalho, eu acho que muita gente resolveu ser humorista, né? Porque todo mundo quer postar alguma coisa engraçada ou pensando que é engraçado, e isso é muito bom, eu acho isso muito interessante. Seguir a carreira de humorista, eu não sei se dá para isso, algumas pessoas até se encaixam perfeitamente, a maioria não. Mas é muito interessante, isso mostra que apesar das agruras, o nome é enrocado. Pois não é bonito. Apesar das dificuldades que a gente tem no dia a dia, com o preço das coisas, com saúde abalada, a gente percebe que o brasileiro, ele é diferenciado. E o cearense, então, mais ainda, sai de baixo. Né? Eu sei que eu preciso, ou eu acho bem importante, ter a essência para ser um humorista.
Mas hoje o humorista há quantos anos, você? 38 anos. Há 38 anos. Hoje, se for para traçar ou identificar, o que é que você acha que é essencial para ser um humorista? O Chico Anísio dizia que o essencial para ser humorista é fazer graça. Ser gaiato. Não sei se ser gaiato, né? Ser gaiato também conta, mas é você na hora do palco ou na hora que a câmera está ali mostrando e você está na missão de humorista, é você fazer do seu texto, e aí vai também, ou da sua gaiatice, fazer com que o público se divirta com aquilo, ache aquilo interessante. Eu acho que a base de tudo é isso. Por exemplo, o Chico Anísio, nós estamos no mês de abril. Mês de abril é o mês do humorista, né? Porque dia 12 de abril, a gente já falou, é o dia do humorista, em homenagem ao Chico Anísio. O Chico Anísio não era um cara engraçado. O Chico Anísio era um cara sério, um cara sereno, um cara tranquilo. Ele fazia graça quando estava com os seus personagens, ou quando estava de cara limpa no palco fazendo o seu show. Sim. Então, para ser humorista, você não precisa necessariamente ser gaiato, ser engraçado, né? É só você pegar a vestimenta do texto e colocar naquele personagem e disso com que sim, você atraia. Exatamente. É mais ou menos nesse rumo. Bacana. Vou te pedir com licença, Jade, é você também que está acompanhando o nosso programa Direito. A gente vai para o nosso intervalo, mas já a gente continua aqui batendo esse papo super bacana com o humorista Jader Soares e falando exatamente na pauta que é o nosso programa de hoje, o Dia do Humorista. A gente volta já já. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita ou digital. Nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. Reunião de sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz, a nossa Fortaleza. Programa Direito de volta. A pauta de hoje do nosso programa é humor. Sim, a gente tem lei aqui no estado do Ceará para representar essa categoria, né? O Dia do Humorista, celebrado no dia 12 de abril, e por isso que a gente trouxe essa pauta e conhece um pouco mais desse universo, dos profissionais, porque quem conversa com a gente é o Jader Soares, né? O conhecido do personagem Zebrinha. Por que Zebrinha? Vamos lá? Engraçado. Esse personagem quem criou não foi nem eu. Eu fui convidado a participar, em 1993, de um programa chamado Botando Boneco, que é da TV Jangadeiro. Era a Cremilda, o Encrenca, né, e eles resolveram colocar mais personagens. E dentre eles tinha um que era um cambista. E botaram, eu era maguinho, e diziam, eu não cheguei a conhecer, talvez os meninos da televisão aqui tenham conhecido, tinha um camarada, viu, Praciano, que frequentava ali aquelas televisões ali, que era apontador de jogo do bicho e o nome dele era Zebrão. E como era maguinha, era Zebrinha. Aí ficou. Batizou. E o interessante, cara, é que na época, para eu encontrar uma roupa de zebra, não existia. Hoje é moda. Hoje tem inclusive nesse momento. Nesse momento a zebra está em alta. Eu estou ditando moda. Mas não tinha, eu tinha que comprar o tecido, mandar uma pessoa pintar. Impressionante. Aí surgiu na TV Jangadeiro. E foi ficando, e foi dando certo, e a Zebrinha parece muito comigo, tal. Enfim, eu deixei, achei bom. É bom no vídeo. Hoje é porque eu não estou de zebra, mas no vídeo é bom, aquelas listas todas, tá, se aparecer só no destaca, braço, né? O pessoal sabe que sou eu, é bom, eu gosto. Já é uma identidade, completamente. E você está aí, não está de zebrinha não, mas está de preto e branco. branco. Está de preto e branco, né?
Tem outra representatividade no humor também na tua vida hoje, que é o Museu, né, do Humor do Ceará. Fala pra gente sobre essa casa que é história, né? O Museu do Humor Cearense está na Avenida da Universidade, aqui em Fortaleza. Ele foi inaugurado em 2014, do jeito que está, bacana do jeito que está. Mas ele tem uma história anterior, porque o museu fica no mesmo endereço do Teatro Chico Anísio. Sim. E o Teatro Chico Anísio foi inaugurado em junho de 1991. Ou seja, nós estamos completando esse ano 31 anos. 31 anos de luta. Né? Aí, como eu sou historiador, sou humorista, eu comecei a juntar acervo. Fui juntando acervo, até ficar bacana do jeito que está hoje. Então, as pessoas que vão lá se emocionam, riem a valer e sentem-se assim representados. Rapaz, realmente aqui está a história do Ceará. A gente não é só um museu físico. A gente está lá, mas, por exemplo, a gente criou, como a gente já falou, o Dia do Humorista, a Vaia ao Sol, a gente sempre comemora, que é para não deixar passar em branco. Acabamos de fazer agora, no dia 30 de janeiro, os 80 anos da Vaia ao Sol. Eu dei um certificado aos participantes, que foi uma história que aconteceu na Praça da Ferreira. Em abril, agora também abril, dia 1º de abril, né, para abrir o mês do humorista, eu fiz o Festival de Mentiras na Praça do Ferreira, debaixo do Cajueiro da Mentira, para rememorar uma história. O conhecido Cajueiro da Mentira. Porque lá tinha um festival que aconteceu de 1904 a 1920. Foi interrompido. E em 2006, nós do museu retomamos esse festival. Ou seja, nós estamos agindo não só dentro do museu, como mas fora. Mas tudo em torno da história do humor. Do Ceará. Eu escrevi um livro, eu lancei um livro, que o nome do livro é Paulanei, o primeiro humorista brasileiro, defendendo que o cearense Paulanei, nascido no Aracati, foi o primeiro humorista deste país, e quem escreveu a apresentação deste no meu livro foi o Chico Anísio, que concorda comigo que Paulanei foi o primeiro humorista. Ou seja, nós somos um centro de estudo, um centro de pesquisa. E lá a gente tem, falar em pesquisa e estudo, a gente tem a Biblioteca Professor Raimundo, com mais de 2.500 livros específicos de humor. As pessoas vão muito pesquisar. Bacana. Lá, né? Tem uma estudante da UES, que ano passado, ou foi ano atrasado, agora na pandemia, às vezes... A gente se perde, né? Meio que se confunde, né? Muito. Ela é estudante de serviço social, e o TCC dela, ela fez sobre... Eu fui o objeto de estudo. E eu acho muito bacana isso, não por ter sido o Jader Soares, mas por ter sido alguém do humor. E né? pela oportunidade de se ver, de ver sua história, né? Bacana, né? Eu digo, que legal, eu tô dentro da academia, eu estou sendo estudado na academia, ou seja, eu talvez esteja fazendo alguma coisa interessante. Com certeza. Né? E lá no museu, cara... Ou alguém, quando criança, disse, esse menino é raro, precisa ser estudado. Boa. Então lá no museu a gente tem um vasto e riquíssimo acervo para contar a história do humor do Ceará. Tem algo assim que seja realmente um ponto assim marcante em todos aqueles que visitam o museu? Você fala do que a gente, das peças que a gente Sim. tem? Por exemplo, a peça mais valiosa do museu, eu me arrepio quando eu falo, a peça mais valiosa do museu, a mais sentimental, Sim. Né, é a urna funerária do Chico Anísio, que está lá exposta. Porque o Chico, quando faleceu, a cinza dele foi dividida, jogou-se uma parte no Projac, foi cremado, né? Uhum. Jogou-se uma parte no Projac, na Floresta da Globo, e jogou-se outra parte na Serra de Maraguape. Ambas as situações de helicóptero, né? Para despedir do Chico Anísio aqui no Ceará, foi no nosso palco. Então a urna foi para lá. Veio a mulher do Chico, a Malga de Paula, veio o André Lucas, filho do Chico Anísio, o Cid Gomes, que na época era o governador, foi ao teatro também, ele que entrou com a urna funerária do Chico. Né? Depois que jogou as cinzas em Maraguape, a urna voltou para o museu, então ela está lá exposta. Tem um jaleco do professor Raimundo, a peruca e o bigode. Tem um troféu imprensa, um dos. Tem um de 1985 que o Chico recebeu do Silvio Santos. Tem a última máquina de datilografia do Chico Anísio. Quantos livros não saíram? O Chico Anísio lançou 27 livros.
Na biblioteca Professor Raimundo, a gente tem lá os 27 livros expostos. Sabe? Quantos livros o Chico escreveu nessa maquininha de escrever? Tem no Tom Cavalcante, tem o figurino do João Canabrava, tem um figurino da Rocicléa, da Meirinha, do Zé Modesto, do Adamastor Pitaco. Tem um painel, o primeiro painel que você vê, tem todos os humoristas do Ceará representados. Entendeu? Tem uma Praça do Ferreira simbólica, com a coluna da hora, um símbolo da Vai ao Sol, um cajueiro da mentira, o Banco da Opinião Pública, o Banco da Democracia e um bode ioiô. O bode ioiô, não Tem podia uma sala faltar, né? Tem uma sala em homenagem ao filme Cine Hollywood, com o figurino do artista principal, que é o Edmilson Filho. Detalhe, o Edmilson Filho, que é esse grande astro do cinema nacional e da TV, começou lá no Teatro Chico Anísio em 1992. Ou seja, nós somos um espaço... Filho da casa. É que nós absorvimos pessoas. Uma grande parte dessa galera que está hoje aí surgiu lá no nosso Teatro Chico Anísio. Entendeu? E que é, eu falo teatro e museu, que é a mesma... Sim. Né? Enfim, aí tem uma sala de vídeo. E tem tudo para a pessoa ver. Tem, enfim. Tratando-se hoje da categoria, como você bem pontuou, uma você representa, mas o que é que a gente tem aqui falando disso, entre associações, entidades, seja... Certo. Fala pra gente. A gente tem duas associações, uma das quais eu sou presidente, a outra o Laiutinho é presidente, e a gente tem o Sindicato dos Humoristas. Na realidade a gente tem um sindicato, mas a gente nem podia ter, porque a gente não é reconhecido como profissão ainda. Sim. O sindicato da gente, na realidade, é o Sindicato dos Artistas, Sim. que é o SATED. Né? É isso. São essas três instituições que tem. Né? Que também é o único estado do Brasil que tem a Pronto, Associação era Humorista, exatamente o que eu ia perguntar. Então aqui, apesar da gente não estar lá no Sudeste, no Rio e São Paulo, mas nós somos reconhecidamente, inclusive por eles, como a terra do humor, a terra da alegria, a terra da brincadeira. Isso é que dá leveza ao cearense de aguentar esta barra pesada toda que a gente vive. Eu, inclusive, sabe, Jade, eu tinha uma amiga, eu lembro, em época de faculdade, que ela tanto cursava jornalismo como também turismo. E ela cansou de falar que um dos principais pontos em que ela conseguia vender pacotes, em atrair as pessoas, não era tão forte, né, quando ela falava em relação às belezas que nós tínhamos aqui, quando se citava a palavra humor. Que bacana. A maioria das pessoas costumavam vir ao Ceará porque queriam conhecer e entender por que, né, que a gente consegue transparecer tanta alegria. E quando eu te perguntei sobre a questão do humor antes e pós-pandemia, porque assim, não é fácil fazer muitas pessoas rirem, pessoas que passam por problemas, têm dificuldade, principalmente quem dirá depois de um momento desse tão difícil, que ou quem quase morreu, ou houve quem perdeu, né? Ou perdeu um ente querido, ou perdeu a vida em muitas situações, quando a gente fala da questão financeira, foram empregos, enfim, a gente passou por um momento realmente que marca a história do mundo, mas o humor, ele permanece. Por isso que eu te perguntei como é que vai ser o humor daqui para frente, o que é que vocês acham que vai pontuar como algo diferente, porque a gente ainda tem muita gente chorando. Mas, Karine, a questão é exatamente essa. Dado esse sofrimento todo, nunca se teve tanta necessidade de sorrir como agora. Hoje. Pronto, respondido. Entendeu? Verdade. É isso que as pessoas estão precisando, buscar este sorriso, buscar leveza depois de tanto sofrimento, de tantas perdas, como você pontuou. Eu queria falar de uma coisa também que a gente tem no museu, que a gente tem uma visita a gente tem um projeto lá chamado Minha Escola no Museu. Sim. Onde a escola vai, conhece a história do humor do Ceará e no final da visita a gente faz uma apresentação de humor educativo de incentivo à leitura. Bacana. Sabe, tem sido assim muito bom esse trabalho, a gente retomou, engraçado, nesse mês de abril, dia 18, a gente teve 2 visitas, uma de manhã e outra de tarde de escolas, e o interessante é que não é só a curiosidade do estudante. As professoras, elas ficam encantadas com o que vem. Sabe, a gente fica muito feliz. Porque lá, eu sempre digo brincando, lá é o meu grande brinquedo. Verdade. Sabe, mostrar, ter uma satisfação. E eu também me considero uma peça do museu.
A alegria que eu tenho de O museu já mostrar tem aquilo. quantos anos mesmo? O museu é de 2014, tem quantos anos? 2027 anos, né? Mas 7 anos. Pronto. 7 anos. E de uma longa história já, né? Mas diga assim, ele tem 7, 8 anos, mas na realidade, como eu falei, o Teatro de Canis é de 1991, então na realidade ele tem 31 anos. E se a gente parar para somar as histórias que hoje lá a gente encontra, aí tem muito mais tempo, né? Tem Como, muito por mais exemplo, tempo. a questão que eu falei do primeiro humorista brasileiro, que é de 1858, né, que é o Paulo Anei. Verdade. Eu consigo formar um humorista de que maneira, já que ele tem a essência? Eu acho que o humorista ele precisa, acima de tudo, conhecer o seu povo, a sua história, para a partir deste conhecimento tentar fazer o conteúdo que é o texto do riso. Ser historiador para você foi mais fácil? Muito importante para mim, entendeu? Porque quem faz história, quem faz jornalismo, quem faz esses cursos de humanas, né, tem uma visão geral do que é a sociedade, do comportamento, da questão sociológica. Então o humor ele tem muito a ver com isto, tá entendendo? Então estudar, ter uma faculdade, porque tem o Tiririca não estudou em canto nenhum e é um cara que se deu bem nacionalmente com o seu humor. Mas você não deve seguir esta linha. Se você tem a oportunidade... Porque nem todo mundo vai ser, né? Exatamente. Aí porque sucesso você não explica. Exato. Não tem receita. Ele acontece ou não. Porque você pode ou não cair na graça do Exatamente. povo, né? Agora, se você puder estudar, ter conhecimento, conversar com pessoas, assistir a shows de colegas, é muito importante. Você vê, não é para copiar o cara, né? Mas é para você ver como é que se comporta. A pessoa legal, aquilo e tal. O importante no humor é você criar uma personalidade própria do seu trabalho. Criar um jeito seu, isso é muito importante. O personagem é uma coisa que é complemento, né? Exatamente. Eu acho que isso é o essencial. E o Chico Anísio fez 209 personagens, criou 209 personagens, criou 456 ao redor dele. Porque tinha um Pantaleão, mas tinha Testa, tinha o Pedro Bom. A escolinha, né? Que tinham todos... E além disso, criava a situação, onde é que vai estar sentado, aqui está composto, né? Uma cadeira, uma mesa bacana. Diretor e tudo, né? Ela era um gênio. Eu queria recitar uma poesia. Pois não. Eu lancei um CD e um DVD, já é coisa velha, né? CD e DVD, há uns 3 anos, um pouquinho antes da pandemia. Dá para estar no pendrive? Não, já está. Que já está atrasado também, né? Está na mídia social já. E eu fiz uma poesia que é uma paródia. Sim. Né? É uma paródia de uma outra poesia, que é uma paródia da Canção do Exílio, que é do maranhense Gonçalves Dias. Aquela, na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. A dele é a Canção do Exílio, a minha Canção do Elixir. Minha terra tem farmácias que nem dá para contar, mas livraria numa esquina é difícil de encontrar. Nosso chão tem mais farmácias do que estrelas no céu. Tem remédio bem docinho e outro amargo como o fel. Em cismar sozinho à noite, eu fico a me perguntar, onde é que eu compro um livro? Alguém pode me informar? Me dá pena dos autores, com obras a publicar. Por não ter como vender a quem deseja comprar, só tem livraria em shopping. Um aqui e outro acolá. Não permita, Deus, que eu morra, se o remédio eu não tomar. Quero ler livro, não bula, mas não sei onde encontrar. Esquina com livraria, só remédio, gase e chá. Obrigado. Excelente reflexão. Obrigado. Esse ano a comemoração, a celebração, né, do dia, da data, teve um evento para marcar isso? A gente faz essa... Quando o Chico Anísio morreu, em 2012, morreu no dia 23 de março de 2012, algumas pessoas perguntaram, e aí, Zebrinha, vai fazer alguma comemoração, alguma homenagem ao Chico? Eu digo, eu faço já desde 2004, que é o dia 12 de abril, a gente reúne pelo menos... Todo humorista é convidado, mas comparece em torno de 40 humoristas. E a gente acabou de fazer, no dia 12, no Cine Teatro São Luís, mais uma edição do Dia do Humorista. A entrada é de graça, é uma forma de nós, humoristas, retribuirmos ao público em geral. A gente dá um presente a este público, para que o público vá de graça, ver um show de graça.
Zé, o que é que a gente pode dizer em relação a hoje a novos profissionais da área? Temos Todo dia. todo dia? Aqui no Ceará, todo dia surge um. E lá no Teatro Chico Anísio, Eu acho que eu perguntei pensando a nível Brasil, eu esqueci que a gente está aqui, né? mas a nível Brasil também, como eu lhe falei no início da entrevista, eu lhe falei que as pessoas, por conta de ter um celular na mão, Sim, né, sim. todo mundo grava dancinha, e às vezes umas Descobriram. coisas meio ridículas dão certo. O cara, né? Enfim, é como eu lhe falei, não tem receita para sucesso. Exato. Ninguém explica sucesso. Né? Então as pessoas tendem a colocar suas alegrias, muitas assim de forma descompromissadas, outras não, já na pegada de o cara fez sucesso, aquele cara fez daquele jeito, entendeu? E isso é bom, Sim. bom. Às vezes o cara paga o mico, mas o mico é dele, né? Entendeu? É isso. Tratando-se de política pública, a gente pode avançar ainda mais? Pode, deve. Pode, deve. Eu acho que uma das coisas que tanto o Estado quanto a Prefeitura tem que fazer é cumprir assim, a política de edital. Sim. Né? Porque o edital é para acontecer todo ano. E não tem acontecido todo ano, tem tido intervalos. Né? Então é importante que aconteçam os editais. Para que, não é que o artista vai viver só de edital, como eu falei no início. Mesmo porque não cabe todo mundo, são poucas pessoas que entram no edital. Mas o edital é muito importante. Então eu queria fazer um apelo à Prefeitura e ao Estado no sentido de não ter mais intervalo, né? Que o edital aconteça todos os anos. Seja algo permanente, né? Seja permanente. Isso é uma das coisas que é interessante em termos de política pública. Né? E que a Prefeitura e o Estado também abram seus espaços, né? Como eu falei, os CUCAs, que têm belos teatros, que aconteçam mais coisas. Né? O Teatro Zé de Alencar. O Teatro Zé de Alencar acontece muito pouca coisa. Né? Um teatro belíssimo. Né? O espetáculo não é só no palco. Você chega no teatro, você vê o espetáculo. O Cine São Luís, por exemplo, o Cine Teatro São Luís, já é diferente. Já acontece Mais permanente, mais né? permanentemente, né? Que também é um outro espetáculo, só em você visualizar aquele espaço. Eu acho que é isso. Que tal uma faculdade de humor? Uma faculdade de humor, a gente tem de teatro, né? Que a pessoa pode ir para lá e optar pela Pelo questão da segmento, comédia, né? tá entendendo? Mas de humor, acho que a gente está um pouco distante disso, mas seria interessante. Poderia um dia se tornar realidade, né? Quem sabe, a gente espera por isso. A gente está chegando ao final do programa, foi um prazer, né? Mas eu queria que esse momento, assim, o encerramento fosse diferente. Hoje, feito por você. Eu me despeço no final, mas eu queria lhe fazer um pedido. Pois não. Me faça chorar, mas de rir. Você quer que eu conte uma piada? Por favor, sinta-se à vontade. Eu sempre digo assim, essa globalização, a questão está muito difícil das pessoas conseguirem seu lugar, né? Porque a concorrência está tão grande que até os bichos já entenderam o novo mundo. Quero que você me ajude, viu? Por falar nisso, um rato ia correndo e um gato atrás. O rato ia correndo, o gato? Atrás. O rato correndo, o gato? Atrás. O rato correndo, o gato? Atrás. Aí o rato cansou. Né? Aliás, o rato entrou no buraquinho. Mas o gato não pôde ir. Não pôde. Mas de repente o rato ouviu, foi um latido. Uau, uau. Aí o rato pensou, rapaz, com cachorro eu nunca tive problema, eu vou sair. Quando saiu, não era o cachorro, era o gato. O rato correndo, o gato? Atrás. O rato correndo, o gato? Atrás. Aí o rato parou e tudo bem, seu gato, pode me comer. Mas me responda uma coisa, como é que você está latindo se você é um gato? Ele disse, meu filho, nessa globalização, que não falar duas línguas, tá lascado. Pronto, obrigada. Foi ótimo, é verdade. Até os animais precisam se atualizar nisso aí. Jade, foi um prazer conversar com você, conhecer um pouco mais dessa história, que na verdade quem me apresentou foi a nossa colega, né, a minha grande amiga Romana Mello, que também é jornalista e fez dentro de um especial voltado para o aniversário da cidade, essa questão do humor, e foi lá, conheceu, visitou o museu, e quando ela... falando sobre porque a lei, lei é comigo mesmo, vamos lá, que lei é essa? Traz pauta para a direita, e foi um prazer, né? Porque confesso que eu não conhecia, eu não sabia, então é uma primeira oportunidade aqui no programa de a gente falar do humor, de conhecer você e saber mais dessa história. Grata mesmo em nome de toda a equipe, foi ótimo. Muito obrigado, muito obrigado.
E que a gente tenha outras oportunidades, tá? Em outras políticas públicas, e a gente espera que sejam feitas para que exatamente essa representatividade do nosso Estado, né, ela ganhe cada vez mais força e se fortaleça para esses profissionais que fazem tanto a alegria da gente, né, que fazem a gente chorar de rir. Também. Obrigada, viu, Jardim, Obrigado. mais uma vez. E obrigada a você também que acompanhou o programa de hoje, né, pela sua companhia de sempre. Eu deixo um beijo grande, um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. E não esquece, nosso programa inédito toda sexta-feira às 9 horas da manhã, aqui na TV Fortaleza. Porque se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.